Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Essa semana vamos falar de um tema muito bacana, musicalidade nos terreiros. Fica com a gente, você está na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, tentando ser garboso e elegante. Eu sou. Meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Temas incríveis, 8ª temporada bombando. Estamos gravando de manhã agora. De manhã, 9 horas da manhã começamos. Eu tô ainda e vai dormindo, até quase meio-dia, né? Um atrás do outro. Mas é isso mesmo, que a gente fica quente, né, Roberto? A gente vai... É bom a gente ficar acordado. Vamos ficar acordado. Eu queria começar esse programa agradecendo aos nossos apoiadores culturais. Pessoal lá da Rabiaria Cabra da Peste, que fica localizada ali naquele shoppingzinho do Cambeba, onde tem o supermercado São Luís. Então, eles que tentam deixar a gente um pouco menos feios para ficar mais agradáveis. Aqui Fala por você, eu sou lindo. Agradável. A gente ficar agradável para você no seu domingão. Aí, 18h30, daqui a pouco pedir a pizzazinha com a família no final de semana. Então, você merece pelo menos a nossa melhor estética, né? Eles conseguem, são maravilhosos. Ateliê Renato Oliveira, Divas Ateliê Fortaleza no Instagram. Sigam, aluguel de roupa de festa, preço excelente, incrível. Eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui sem minha gravata borboleta. Toda vida, Roberto, todo programa eu te cobro a gravata borboleta. Eu vou trazer 2 gravatas, eu vou lá passar na Renata, trazer 2 gravatas borboleta pra gente gravar só de gravata borboleta. A gente vai aparecer, sabe quem gravata borboleta? O Gaguinho. Aquele porquinho, o Gaguinho. Ele tem gravata borboleta. Mais uma vez, eu queria agradecer muito aqui esse presentão que a gente chegou aqui no estúdio e tinha na recepção aqui da TV esse livro aqui do sacerdote Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda. Quem enviou para a gente foi a LC, Agência de Comunicação de São Paulo, nas pessoas de Ellen da Silva e Júlia de Oliveira. Então, LC Comunicação, o livro fantástico aqui do sacerdote de São Paulo, Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda. Então, está recebido. Já falamos de um programa, inclusive, no programa anterior. Então, brevemente darei aqui o meu parecer técnico. Parecer técnico. Estou brincando. Rodrigo é um querido, já esteve no programa 2 vezes, né? Uma live e um programa que ele fez com a gente. Então, um abração, meu amigo Rodrigo Queiroz, está recebido. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Tá? Hoje falando, Roberto, num assunto muito bacana, musicalidade nos terreiros. Muitas pessoas passam por frente de terreiros de Umbanda, ou seja, terreiros de Candomblé, né? E não sabem a importância que a musicalidade tem. Tem importância a música? Ou é só uma questão de animar o terreiro? Deixa as pessoas mais animadas. Né, Roberto? Será que tem fundamento que se canta? Por que aquelas músicas? Como se dá aquelas músicas? Como se fazem aquelas músicas? Aquelas músicas quem traz a espiritualidade quem são compõe? Feitas por nós, meros mortais. Então, para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje, ele que é cantor, compositor, carnavalesco, palestrante sobre ancestralidade, né? Sacerdote de Umbanda, é um querido Márcio Lima, ou Pai Márcio da Mariana. Prazer tê-lo aqui, Pai Márcio. A satisfação é minha em poder também contribuir junto a vocês para com a sociedade. Sim, é muito importante esse resgate, né, Pai Márcio? Porque muitas pessoas passam por terreiro ou conhecem, ou estão dentro de terreiro e não sabem a importância que a parte de musicalidade tem para a religião. Ou seja, para as pessoas que não estão dentro da religião, que passam em frente de terreiros ou veem vídeos de terreiros com as músicas, com os pontos. Alguns falam de algumas entidades, alguns falam do que está sendo feito no terreiro, outros falam de louvações de orixás e não sabem da importância que aquilo tem para o culto. Sim. Né? E, para começar, Pai Márcio, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi a sua história até chegar na Umbanda, como sacerdote que é, né? E também esse amor que o senhor tem pela musicalidade, ao ponto de ser cantor, compositor, tem um grupo também, depois o senhor pode falar dele, claro, né? Então, por favor. Bom, eu sou a 5ª geração de Umbanda na minha família, já vem desde o meu bisavô materno
Aí vem meu tio-avô mais velho, minha avó, minha tia, minha mãe, eu aqui estou indo, com muita honra. Então, eu cresci dentro do terreiro. Então, eu cresci. Minha mãe era bordadeira, minha tia bordadeira. Então, já na minha infância, eu já acompanhava elas ali bordando na máquina e cantarolando versos, e, de repente, saía alguma coisa. Como cantiga, ora como ponto, ora como música, mas, enfim. Então, desde da minha infância, já tinha essa questão de proximidade com a musicalidade, né? Mas foco terreiro. Uhum. Até a reza em que meu tio-avô ele era curandeiro e tal, quando as pessoas o procuravam para rezar em crianças, a reza dele era cantada. A reza para tirar quebranto, mal olhado, era cantada. Ele era muito divertido e tal. Então, assim, nós somos de descendência indígena, potiguara. Meu bisavô era índio potiguara, porém minha bisa era potiguar, do Rio Grande do Norte, branca de olho azul. Então, daí veio essa questão de encontros de sagrados, para não dizer religião, porque minha avó era católica, minha bisa é católica, mas meu bisavô tinha esse trabalho de pagelância, de cura, mas tinha devoção a Santo Antônio. Então, eu cresci nesse ângulo umbanda, pagelância e... Catolicismo. O catolicismo, eu não vou esticar mais, o Santo Antônio em si. Sim. Existe a figura do Santo Antônio. Por conta a do parte Santo mais Antônio. popular do catolicismo, que a gente chama de religiosidade popular. Exato. Tá. Mas, Márcio, como foi essa busca por conhecer? Eu sou um conhecedor da musicalidade, né, popular, vamos dizer assim, afoxé, carnaval, pontos de umbanda. Como o senhor se descobriu o compositor? Desde os primórdios, eu compreendo que a musicalidade e o sagrado, eles estão unidos. Desde a Grécia, desde o Egito, desde o princípio do mundo. Existe a musicalidade dentro do sagrado. Sim. E quando você para observar o que está ao seu redor, que é hoje, nos tempos atuais, de décadas atrás, o profano, ele adentra o sagrado, e o sagrado também, ele vem para o profano. Uhum. Então, é bem comum você compreender, bem comum não, perdão, é mais fácil você compreender por esse lado, de sagrado e profano, de profano e entrar ao sagrado. Com a vivência do terreiro, no terreiro, eu fui compreendendo algumas personalidades de entidades incorporadas em alguns médiuns, e a partir daí, pela vivência, a experiência de estar ali ao lado daquela entidade, entender a personalidade de cada uma delas, do qual eu compus, e se tornou mais fácil para mim do que eu simplesmente escrever uma música e colocar uma melodia com o nome Cabocla Jurema. Não que seja errado, mas tem essa questão também da vivência do terreiro, de conhecer aquela entidade e poder mentalizar ela uma história, um conto, algo que eu realmente tenha visto ou que tenha imaginado, e criar a canção, e a partir da canção ela se tornar um ponto de umbanda, porque a partir do momento que eu canto isso para a entidade, eu estou invocando, por alguma forma, dependendo do que eu esteja falando naquele momento. Então, há uma conexão também de energia muito forte. Não é simplesmente uma canção que você encaixa versos e melodia e está feita a música ou a cantiga. Mas, assim, para a gente começar a compreender o que são pontos, por que as entidades cantam, por que tem música, tambor no terreiro? Sempre houve a questão como eu falei, da musicalidade. Outrora, por conta da perseguição, isso foi bem vedado, isso foi bem camuflado, mas depois, ao decorrer do tempo, a Umbanda ela se manifestava, a Umbanda de 100 anos, 120 anos atrás, ela se manifestava através de pontos riscados, são aqueles símbolos de Umbanda. Então, as entidades chegavam ali, riscavam aquele ponto, faziam aquele desenho, aquele símbolo,
para apresentar quem ela era, para se apresentar, através daquele ponto riscado. Posteriormente, através do ponto riscado, o cantado. Então, ela falava para o que veio, o que estava fazendo, cantarolava. Então, não tinha algo certo, esse é o ponto, mas era um improviso dentro de uma melodia. Mas que partia da entidade. Que partia da entidade. Você falou que você compõe músicas relacionadas às entidades e que elas se transformam em ponto. Esse processo também é possível ou tem sempre que partir da entidade para que seja um ponto? Não, é possível. Nós temos grandes compositores que estão na história da musicalidade terreiro. Eu vou citar aqui, acho que o maior de todos, que é J.B. de Carvalho, que na década de 30... ele compôs um ponto chamado Cadê Viramundo, uma música. E naquela época foi um estouro, né, nas rádios e teatros do Rio de Janeiro, porém muito perseguido. Porque quando ele gravou o primeiro disco, Cadê Viramundo, as pessoas, quando ouviam, né, entravam em transe. E a polícia chegava na rádio para fazer interdição, enfim, aquela coisa toda, aquela perseguição toda. Mas muitas pessoas que ouviam aquelas músicas através das rádios e tal, entravam em transe. Então, há uma força, uma mística também em cima disso, né? Mas eu vejo também pela questão, como você canta aquilo? Se você canta por exaltação ou se você canta como invocação. Você tem que saber dividir bem. A gente tem um recorte, né, Márcio, na história, né, que assim, os negros bantus, que eram os primeiros negros que vieram para o Brasil, alguns historiadores, antropólogos falam de 1534, outros até 1545. Bem, depois vieram os negros iorubanos. Quando esses negros chegaram no Brasil, já tinham os índios, e todas essas culturas que perpassaram a história do Brasil tinham a música como fundamental para o seu culto, né? Inclusive, em África, é datado de 2000 anos antes de Cristo a musicalidade presente na sua religiosidade, né? Mas isso, com o mito criacional da Umbanda em 1908, né, por Zé Fernandinho de Moraes, acabou que, aí a gente não está aqui para julgar, é um contexto histórico. Claro. A musicalidade nos terreiros, ela foi cortada. Né? Não tinha musicalidade nos terreiros. No mito criacional da Umbanda, só voltando, por exemplo, o tambor para dentro dos terreiros em 1934. Né? Como se deu esse retorno? Porque as pessoas falam assim, não, é um ponto raiz, é um ponto antigo. Então, como se deu isso? Né? As entidades respeitam a opção humana de não ter ponto. Essa é a necessidade humana de louvar ou a necessidade do espírito de se comunicar? Eu vou voltar ainda a J.B. de Carvalho, porque assim, em 1930 ele gravou o primeiro LP chamado Cadê Viramundo. A música foi um estrondo que Pixinguinha gravou. E foi um mega sucesso. Então ele compôs mais de 150 músicas, pontos de Umbanda, gravou mais de 220 trabalhos junto com o grupo Tupi, era o grupo Tupi chamado, era um grupo que o acompanhava, e mais 80 parcerias. Fantástico. Então, de 1930 até 1968, se eu não me engano, se não me falha a memória, acredito que é isso. Então, ele sempre teve a linha de frente disso. Mas antes dele, isso era gravado com instrumento de harmonia também, porque tinha banjo, tinha violão. Era mais um ritmo de samba? Mas... Isso, mas não, ele era considerado como... Ele gostava de ser reconhecido como batuqueiro, mas foi denominado como o rei da macumba, pelo ritmo macumba. Mas antes disso, lá em São Luís do Maranhão, já se tocava tambor, antes de Zélio de Moraes. Os encantados já chegavam, já cantavam e já dançavam nos salões de pagelância, de tambor de mina. Sim. E lá em São Luís do Maranhão, não tem um ponto raiz. Os encantados chegam e fazem ali na hora. Mas fica gravado pelos filhos de santo, claro. Sim. Mas ele sempre tem um momento para improvisar.
o que ele está fazendo, qual é a brincadeira que ele está fazendo, qual é o evento que está acontecendo naquele momento, qual a festividade que está acontecendo. Né? Como lá também em Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo em si, que é o berço do samba, chula. Então, lá os caboclos, quando chegam, eles improvisam junto com os ogãs. É o que poderia chamar de embolada, de repente, entendeu? Samba de partido, que você cria o verso na hora, você tem uma base, mas ali vai na hora. Então, eu não vejo como as entidades tiveram que entender, porque, na verdade, isso foi do Sudeste. Uhum. Foi uma coisa taxada lá. Sim. Claro, a perseguição realmente existiu, não foi fácil. Mas que não teve esse período Mas você acha que as entidades tivessem que compreender aquilo. Mas você acha que a questão da tirar a música dos terreiros no Sudeste, né? Que isso perpassou também pro Nordeste em algum período histórico, né? Em alguns terreiros, né? Sim, em alguns. Era muito mais um desempretamento da Umbanda que se tentava fazer, claro. Ou era mais um medo de chamar a atenção por conta do barulho? Não, era realmente essa questão satânica, eu vou usar essa palavra, né? Porque eles ligavam a um culto satânico, que era primeiro que era coisa de negro, coisa de preto, coisa de demônio. Então o atabaque faz com que a pessoa, o som do atabaque com o cântico, faz com que a pessoa dance, se liberte, ela se manifeste de alguma forma. A energia não é só o transe incorporativo. Sim. Mas você dançar ali já está numa energia. Né? Então, é comum você ver uma pessoa ouvir um samba e ficar parado. Não, claro que não. A pessoa nem que seja um está mexendo, está batendo palma, está batendo o pé no chão, mas de alguma forma... Roberto é um sambista. Ou está balançando a cabeça. Mas o que ele faz é assim, ó. Então, isso eu vejo mais como perseguição mesmo por uma questão católica, então foi uma questão de sobrevivência. Mas, pai, só para ficar claro que eu achei que foi um ponto interessante que o senhor tocou. Quer dizer que apesar desse movimento de, entre aspas, embranquecimento ou de retirada da musicalidade ou dos tambores da Umbanda que se entende como banda raiz, o Nordeste ele foi resistente, quer dizer, sim. Os terreiros mesmo, pé no chão do Nordeste, não tiraram os seus tambores, não pararam de cantar. Apesar que existiam realmente a perseguição, até nos candomblés, aqui no Nordeste, porque eles prendiam os atabaques, eles levavam os atabaques, prendiam, né? A polícia ia lá, pegava atabaque, levava lá para a delegacia, enfim, a prisão era do atabaque, do instrumento. Mas a musicalidade continuava? Continuava. A palma da mão, baixinho, entendeu? Mas a musicalidade sempre presente. Mas, e como é que... Ponto. Qual é a função hoje, prática e teórica, se é que tem distinção disso, qual é a função hoje de um ponto cantado nas religiões, sobretudo nas religiões de matriz africana? Além da exaltação, aquela entidade, orixá, caboclo, enfim, ele tem um sentido, né, de invocação do que você está falando, do que você está cantando ou rezando. Claro que os pontos, as cantigas de Umbanda, pronto, é isso que eu ia falar, ele está entrelaçado entre folclore e cultura popular. E alguma fala católica, na maioria das vezes fala católica, porque se tornou muito presente por conta do sincretismo religioso, não teve como tirar isso, separar, não tem mais. E as próprias entidades, elas reverenciam, né? Ficou, não tem como apagar isso. Uhum. Eu vou só falar aqui um trecho, uma certa vez eu estava na casa de um grande amigo, um irmão de santo meu, e lá ele recebe a vovó Cassiana, uma entidade de senzala, Preta Velha e tal. E era um feriado, e a Preta Velha fez uma pergunta à moça, por que dia é hoje que está todo mundo tão sereno, tão agradecido? Aí a moça respondeu, hoje é dia de São José. Ah, tá. Aí a moça é por causa da colheita, enfim, todo aquele contexto, São José aqui no Ceará. Ela disse, o que é que você acha, meu filho, comigo? Eu acho que dá um tema lindo. Ela disse, só vontade de tomar um café, um nagozinho, adoçado com amor é bom.
Ela me deu todos os elementos para compor a música. Depois vamos fazer o Café do Amor. Como é que vai ser? Ela tem que torrar o café, adoçar com rapadura, mexer com o pau da canela. Eu quero todo mundo aqui. Você faz o ponto para mim e me dá de presente. Agora. Acendi uma vela para São José, para agradecer a colheita do meu café. A lenha está queimando, o café está torrando no tacho da velha. Ninguém conhece o segredo dela. A velha está girando e está adoçando o nagô, está mirongando o café do amor. Preto Velho também chama café de nagô. Então, assim, tem todo um contexto. Isso é o quê? É uma exaltação, certo? Aquele momento. Mas que emana uma energia maravilhosa. Se palmas para o ponto lindo. Ponto lindo. Muito obrigada. E ficou o Café do Amor, esse rito, esse momento na casa desse meu irmão, Virgílio de Romulu. E mãe Cassiana faz, todo ano ela faz o Café do Amor. Esse ponto foi incorporado, de certa forma... Por sinal, posteriormente isso foi plagiado por uma pessoa... Enfim, não vale a pena comentar aqui. E estava acontecendo aqui um filme, um longa-metragem sobre fé e religiosidade. E eu, por acaso, a espiritualidade me colocou de frente com o diretor. Fala quem é. Aí ele falou, mas o Café do Amor... Explana. O Café do Amor... Não, o Café do Amor, essa música é minha, porque todas as minhas músicas são patenteadas. Eu faço questão de deixar registrado. Eu falei, essa música é minha. O Café do Amor existe porque foi feito na casa do meu irmão Virgílio, assim, assim, assim. Mas, pai, deixa só, aproveitando a sua fala para compreender. A gente faz assim, você cria um ponto que é para louvar uma entidade, que ela vai ser usada em giz. Como é que você tem a posse disso? Bom, só um minutinho, pai Márcio. Rapaz, eu tava esperando o momento certo para cortar no momento certo. Ele responde já depois do intervalo.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Muito, eu e Robertão somos muito agradecidos por vocês nos receberem no aconchego dos seus lares. Então, agora deve ser o quê, Roberto? Deve ser umas 7 horas da noite, beira, né? 7 às 19 horas do domingo. A gente está gravando aqui de manhã, né, mas vocês estão assistindo... Estou assistindo às 7 horas da noite do domingo. Então, um bom horário. Muito obrigado por estar nos recebendo em sua casa nesse domingo, em família ou sozinho, no seu tablet, no seu celular ou na sua TV. Muito obrigado. Ou qualquer hora, qualquer local, no YouTube, assistam. Tem muitos programas, tem... tantos de programas tem 141 horas, tem 141 programas, 177 horas de gravação, muito programa bacana. 3 anos, Roberto, 176 horas de conteúdo. É muita coisa. A gente não, na pandemia a gente continuou gravando de casa. A gente não parou. Nós somos um dos únicos programas da TVC que nós não paramos. Foi uma opção nossa. A gente ligou para a presidente da TV e falou: nós não queremos parar, porque nesse momento as pessoas precisam do programa, precisam de conteúdo. Então, obrigado, e tudo isso nós devemos a você. 8ª temporada e 3 anos de programa. Então, parabéns. Mandar um beijo para a Nilza, nossa telespectadora fiel. Nilza, beijo no coração. Então vamos lá, hoje falando sobre musicalidade nos terreiros, com Márcio Lima, o pai Márcio e Mariana. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Sei que seu tempo novamente bem-vindo. É cantor, compositor, carnavalesco, sacerdote. Eu não sei como é que ele administra esse tempo dele. Depois ele pode até dizer pra gente como é que como é que ele faz para poder ser 10. Como é que faz essa agenda. Pra gente poder ver se a gente aprende a ser 10 também. Tá? Se eu tiver que fazer uma dieta e respirar e malhar ao mesmo tempo, já acabou meu dia. Eu não consigo mais fazer. Porque é muita informação, é muita coisa. Verdade. Então, Roberto, antes da gente ir pro intervalo, eu fiz questão de lhe cortar como sempre. Por favor, repita a pergunta. Eu estou tentando me lembrar da pergunta. Lembrei. Não, o senhor estava falando sobre a questão de composição, né? Quando que roubaram, que plagiaram a música dele no filme que foi gravado. Exatamente, sobre que ele vai falar quem é. Vamos explanar aqui quem ele plagiou, mas assim, o senhor falando que compôs um ponto, né? Que esse ponto passou a ser usado na casa onde o senhor compôs esse ponto. E a minha questão é: se você compõe um ponto para uma entidade, aquele ponto ele vai criar vida, ele vai, né? Então ele passa a ser... Ele continua sendo da sua posse? Você ainda tem essa posse sobre o que você criou? Ou você deve entregá-lo para a espiritualidade, para a entidade, para quem quiser usar, para quem quiser fazer o que quiser com aquela canção? Bom, realmente, todas as músicas que eu faço, pontos ou músicas, eles são patenteados, são registrados, sim. Registrados para trabalhos, entendeu? De gravação, de gravadora, musicalidade. No terreiro, ele é livre. Eu solto ele no terreiro, está livre. A entidade pode chegar e cantar, ou alguém cantar para a entidade assim, bem entenda. Você pode ganhar dinheiro com o ponto que você compôs. Mas, se for para gravar, se for para usar isso em outro tipo de trabalho, com a arte, com a cultura, aí eu estou no meu direito. Meu direito autoral. Certo? O que eu faço em homenagem à entidade está lá. Está no terreiro, está livre. Mas, se for para gravar, vai ter que passar por mim primeiro. Isso é que eu deixo bem claro. Muitas pessoas... Márcio, eles falam, muitas pessoas de terreiro, a gente encontra 2 visões. Uma visão é que um ponto é um ponto, desde que você entenda a sua força, a força do ponto. O ponto tem a sua parte de musicalidade, harmônica, que se exerce uma força no nosso psique, né? E tem a parte da letra do ponto, que tem toda uma história, né? Alguns sacerdotes, ou alguns espiritualistas de Umbanda dizem que esse ponto é importante para manter a harmonia na corrente, manter a harmonia da gira, todos vibrando no mesmo propósito através da escuta da letra. E outras pessoas dizem que se não for um ponto de origem, um ponto que a entidade traga, não tem a mesma força. Qual a sua opinião? Olha, eu já discuti por algumas vezes a questão de ponto de origem. Eu vou falar o nome dele mais uma vez. J.B. de Carvalho. Se você for buscar a discografia desse homem, desse grande mestre da música... Tem muitos pontos que dizem que a de origem é dele, né? São todos compostos por ele. Genimar, Aparecida, foi uma grande compositora. Muitas pessoas cantam, mas esse aqui é o ponto da minha entidade, esse aqui é o ponto raiz. A entidade que trouxe. Não foi. Foi composto. Foi composição.
Então essa coisa de que a entidade que traz o ponto é um mito. Não. Pode acontecer também. Tem a entidade que ali está fazendo um trabalho, está numa sequência dentro da sala, lá no terreiro, e de repente ela canta alguma coisa. Mas dentro do contexto do que ela está resolvendo, do que ela está fazendo. Não canta por cantarolar, lá, não. Porque também tem pessoas que compõem, que acham que compõem, né? Mas que... Outro dia eu vi lá na internet, mas a dor era tão grande que fazia plá, que fazia plá. É um banda para crianças. É um banda para crianças. O que é isso? O que você está invocando? O que você está exaltando? Então, você também tem que ter discernimento, tem que ter, no mínimo, de compreensão do que você vai ali cantar, oferecer à entidade. Qualquer pessoa pode oferecer uma cantiga, uma música ou um ponto para a entidade, desde que aquilo tenha fundamento e que tenha que possa dar uma contribuição também. Oferecer pode, se a entidade vai aceitar, é outra história. Rapaz, mas eu tenho um temazinho polêmico aqui pro senhor. Vamos lá. No Sudeste, é muito comum as rodas de macumba, ou seja, é quando acabam-se os cultos, né? Acabam-se as reuniões de umbanda, as giras, e alguns integrantes vão para um ambiente comercial, um bar. Geralmente esse bar é de alguém também de terreiro, que respeita terreiro, dentro daquela comunidade. Alguns temáticos, inclusive. E eles cantam pontos em formas de samba, né? Fazendo uso aí da sua cervejinha, comendo churrasquinho, todos unidos numa mesma mesa, faz aquela confraternização. Mais uma vez, algumas pessoas são contra esse tipo de coisa, que é profanar o sagrado, né? Mais uma vez que muitos pontos são criações humanas, são composições. O senhor vê problema nisso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu falei isso aqui no início da entrevista. É onde o sagrado vem para o profano e o profano também adentra o sagrado. É como você canta, é como você exalta, certo? Se eu vou cantar aquilo dentro do terreiro, eu estou exaltando ou invocando. Se eu vou cantar isso no palco, certo? Isso é música. É cultura popular. Mas o senhor falou também, desculpa, mas que um ponto do JB, não é isso? Ele fazia com que as pessoas entrassem em transe e elas não estavam ali... Aconteceu, né? recentemente. Então isso não há esse perigo, o ponto tem esse poder, mesmo que você esteja fora de um terreiro, assistindo a um show, ou que você nem seja um bandista, ou que não esteja nem invocando, você tem esse contato involuntário com a espiritualidade? Isso lá na década de 30, como a maioria dos médiuns eram camuflados, né? Então, geralmente, quando tinha uma pesquisa, você é o quê? Você é um bandido? Não, eu sou espírita. O católico. Ele não falava, ou católico, ele não falava bandista. Então, tinham muitas pessoas que não tinham esse entendimento mediúnico. E tinha uma mediunidade bem aflorada, mas que não tinha essa pluralidade de informações que temos hoje, né, sobre mediunidade. Enfim, mas pode acontecer também. Eu também não vou descartar. Vai que, de repente, a pessoa está ouvindo lá no bar, e Pombagira, e não sei o que, Zé Pilintra, e sente ali alguma coisa, como aconteceu recentemente. No Rio de Janeiro, estava tendo um samba tradicional lá, roda de samba. E eles também fazem esse tipo de musicalidade de terreiro. Sim. E uma moça lá, do nada recebeu. Do nada não, ela começou, estavam cantando lá Pombagira e ela recebeu lá. Todo mundo parou, pediu licença, tirou a moça de lado, levou o Exu lá, acordou a moça. Alguma coisa estava acontecendo para que ela chegasse àquele ponto de incorporar. Ninguém está descredenciando a incorporação de ninguém. Exato. Mas você acredita, por exemplo, que a entidade é irracional, que é só cantar que ele vem? Não, eu não vejo dessa forma. E a entidade vem em qualquer lugar, qualquer momento. É justamente momento, isso né? que eu estou falando. Você está num bar, sabe que eu não tô invocando. Exatamente. Eu tô cantando, tem cavaquinho, tem surdo. Aí eu acho que a entidade é racional, né? Fala assim, tô me chamando, eu vou. Não é assim, né? Porque essa musicalidade, como eu falei, ela entra dentro do folclore e cultura popular brasileira. Tanto que se torna plural nas rodas de samba, você cantar tudo isso, um pouco de coco, um pouco de roda de macumba, samba de terreiro, samba chula, enfim, e dá todo esse contexto. Eu mesmo, eu já fiz vários repertórios para grupos culturais, afroculturais, e
que eu coloco 2 ou 3 blocos de pontos de umbanda musicalizados, com arranjo, com harmonia, enfim, com efeito. Não é o atabaque, só o atabaque para invocar. Tem todo um histórico lá dentro do terreiro. Porque tem essa lenda, né, pai? Não se canta ponto de Exu em casa. Tem gente que fala isso. Tem algum problema? Eu cresci nisso, né? Realmente, ninguém podia falar nem o nome de Exu. Quando falavam o nome de Maria Padilha, todo mundo benzia a boca. Eu não falo o nome dessa mulher aqui dentro de casa, Ave Maria. Pelo amor de Deus. Então, isso lá, bem atrás, era mesmo. Hoje em dia, não, criança fala. Fui fazer um trabalho numa escola, eu nunca tinha trabalhado com criança. E sobre a questão ainda do 20 de novembro, sobre consciência negra, e a coordenadora uma escola pública. A coordenadora da escola falou que tinham 2 crianças que eram filhas de pessoas de terreiro. Quando eu cheguei, contei, me apresentei, falei de minhas formações, falei como eu enxergo o terreiro. Eu não falo de religião, mas falo da cultura que vem a partir da vivência do terreiro. Eu sou compositor, porque eu passei no terreiro, conheço sobre folhas, sobre ervas. Então, eu estava no curso de agronomia. O terreiro, para mim, é como uma grande universidade. Bom, vou fazer um resumo. Quando eu pergunto, tem alguém aqui que é filho, ou que tem um pai, ou que tem uma avó, que tem um tio que é de terreiro? A coordenadora só sabia de 2. 16 crianças se manifestaram. Entre essas 16, chegaram umas 4. Eu sei cantar o ponto do Zé Pilintra. Eu sei cantar o ponto da Maria Padilha. A minha mãe recebe a Paulina. Então, assim, eles acabaram perdendo a vergonha, né? Porque não causa vergonha mesmo. E hoje é comum as crianças saberem quem é Exu, né? Que não é aquela coisa demoníaca nem satânica. Eu, pelo menos, eu fiquei 2 anos afastado da sala de aula por conta do bullying, por ser filho da macumbeira. Eu não consegui enfrentar, porque todos os meus amigos se afastavam, professores se afastavam de mim na hora do recreio, por conta que eu era filho da macumbeira, porque minha família sempre foi assumidamente umbandista. E minha mãe me fez compreender que não era para me ter vergonha, e sim orgulho. E tenho orgulho até hoje. Eu sempre usei indumentárias. Eu não tenho roupa, eu tenho roupa social, para casamento, para isso, aquilo, outro. Mas eu uso isso aqui para ir no terreiro, para ir no show, para ir na igreja, para onde quer que seja. Sem vergonha. Sempre fui bem resolvido e agradecido por eu ter crescido dentro nesse meio do terreiro. Então, você acha que a questão de cantar pontos em casa, no carro, ouvir, faz parte também dessa resistência? Sim, sim. Assino que sim, está assinado. Então, vamos lá. Carnaval, muito cedo. Você é carnavalesco? Sim. Né? Compositor também, né? Nós tivemos um carnaval, uma escola de samba que ela expôs, né, a imagem de Exu, né? Isso foi para muitos escarcéu, foi muito visto com preconceito, uma intolerância religiosa tremenda. Para até algumas pessoas de axé, aquilo também foi visto como, mais uma vez, profanar o sagrado, né? Não se expõe Exu daquela forma, uma exposição desnecessária. Como carnavalesco, e esse fato acontecendo como uma figura pertencente à sua fé, como o senhor vê essa questão de expor figuras da Umbanda, figuras afro-brasileiras, africanas, em carnavais, que é dito como festa profana? Se um dono de uma escola de samba chegar para mim e falar assim, olha, a escola vai homenagear Bernardo. Eu não vou poder falar de Bernardo como escritor, eu não posso falar só do Bernardo como escritor, como pessoa física, não, tenho que falar de Bernardo de Oxóssi. Eu vou ter que colocar o Oxóssi ali dentro daquele enredo, eu vou ter que mostrar a sua história junto com aquele orixá também. Então, quando é escolhido, o tema é África, quando o tema é ancestralidade, que fala em orixá, que fala da resistência negra, não tem como você não falar de orixá e mostrar orixá na avenida. É onde eu falo mais uma vez, o sagrado, o profano, ele adentra ao sagrado, mas o sagrado também vem para o profano. Né? Não como forma de culto nem nada, mas de exaltação. Nós estamos exaltando aquela figura do sagrado, aquela ancestralidade, enfim, tudo aquilo que representa dentro daquele enredo. E como falamos até a forma de resistência, né? Dizer assim, eu tenho essa fé sim, ela existe, ela é válida. Isso foi muito importante no carnaval. Eu também achei. Eu achei excepcional. Desde o princípio do carnaval, é muito importante, por exemplo, a ala das baianas, é uma questão de resistência. Fala-se baianas, mas, na verdade, as indumentárias, como elas se arrumam do e candomblé, tal. Né?
Então, isso deu um peso positivo para as religiões de matriz africana, afro-brasileiras. Então, eu não vejo isso como ferir a imagem do sagrado. Sim. Né? Eu acredito que isso só fortalece para que as pessoas, a sociedade em si, elas tenham uma visão menos carregada sobre religiosidade, sobre ancestralidade africana ou afro-brasileira. O seu grupo, como é que funciona o seu grupo? O senhor tem um grupo, né, de afoxé, não é isso? Na verdade, eu vivia dando ideias. As pessoas, faz isso, faz aquilo, coloca esse repertório, coloca aquele. Aí, não, tá. Não quer saber de uma coisa? Então, eu peguei algumas pessoas de terreiro e criei o grupo afrocultural Mojubaxé. Escrevi um espetáculo do samba aos encantos de Aruanda. Mojubá com axé. Mojubaxé, né? Fantástico. Então, fala realmente da questão dessa pluralidade cultural que nós temos, junto à religiosidade. Porque é bem comum você ver artistas que não são do terreiro, que não são interpretam músicas de terreiro, nesse contexto afro-brasileiro, e não são religiosos. Uhum. Não tem a religiosidade umbanda, nem candomblé, mas esse grupo nem Mojubaxé, ele não canta só música de terreiro? Ou canta só música de terreiro? Não, só música de terreiro não. Nós cantamos músicas de compositores negros, realmente fala sobre resistência. Né? Do samba aos encantos de Aruanda, ele fala do folclore, na cultura popular, na afro-indígena, enfim. E o samba, que é o nosso pertencimento maior do Brasil. Dizem que no Brasil tudo dá em pizza. No Brasil tudo dá samba, tudo dá carnaval. Então, ele passa por várias vertentes do samba, como o samba de terreiro, o samba reggae, o samba de roda, o ijexá e o samba enredo, que é onde se contempla tudo, né? Assim, aquela coisa apoteótica. Então, eu falo ali sobre indígenas, sobre pretos, sobre tudo que dá para falar e apresentar. Peço para o Léo Kazumba colocar aqui as redes sociais do grupo, o Jubaxé, por favor. Léo Kazumba, o editor. O Mojubaxé Oficial, @oficial Mojubaxé. Mojubaxé Oficial. Mojubaxé. Isso. Oficial. Isso. Pronto, você encontra no Instagram. Márcio, como é que é o teu processo criativo de composição, seja de ponto, ou seja de carnaval, ou seja de afoxé? Carnaval, ele tem um tema, ele tem um enredo. É encomendado? As pessoas geralmente te encomendam. Sim. Já recebeu encomenda de ponto de entidade? Já. Olha, eu sou filho da entidade tal. Já. Eu tenho uma entidade tal, eu quero um ponto novo para ela e te encomenda. Já. Isso é possível, isso para mim já tranquilo. É bem comum. Sim. É mesmo? Aí você compõe, a pessoa passa a usar. Agora lá do Piauí, acabei de receber, esses dias agora. Pediu para que eu compôsse para que eu componha um ponto para uma entidade chamada Maria Rosa, acho que é o nome, Maria Lua. A pessoa passa um briefing de onde vem essa entidade. Só que eu pedi uma história. Como é essa entidade? Eu também não vou dizer assim, Maria Lua, linda da noite. Não tem nada a ver. Então, preciso de um histórico, pelo menos, daquela entidade. Ou do que ele sabe sobre ela. E o carnaval acontece no seguinte: existe um tema, existe um trabalho de pesquisa em cima disso, eu tenho que ter um release para que eu possa realmente compor, escrever e compor a melodia também. Então, ou seja, tem enredo, tem histórico e tem essa questão do release, tudo que é o trabalho de pesquisa, e poder explicar tudo aquilo no que está como vai ser julgado, né, na verdade, aquela música. Você tem suas composições em algum streaming ou algum lugar que as pessoas possam... eu quero conhecer as composições do eu sou bem relapso em relação a isso. Na verdade, assim, eu faço mais pela contribuição. Pela contribuição com a religiosidade. E, de repente, aí depois eu vou montar uma playlist bacana. Um estúdiozinho, olha. Enfim. E a gente vai lançar o disco aqui. O disco. Olha. O disco. Olha, novo. Lançar o disco, é o novo disco. Que seja. O álbum. O álbum. Então, mas assim, das minhas composições, elas já chegam a quase 100. Nossa Senhora. A quase 100. Já estão a quase 100.
Isso entre umbanda, caboclo, música, ijexá. Você tem algum processo para fazer as composições? Eu digo assim, algum ritual, assim, de uma vela, se conecta com a entidade? Olha, eu vou pedir fazer uma encomenda. Eu quero fazer quero encomendar um ponto para o meu boiadeiro. Aí você tem que firmar. Aí eu digo a história do boiadeiro, você já explicou, né? A história do boiadeiro, até onde eu sei. Como é o nome dele, aí você achar necessário, assim, faz parte do seu ritual, se concentrar, pedir, se conectar com ele. Não, eu tenho um ritualzinho simples, não tem nada. Eu costumo que caminhar. O senhor vai falar pra gente agora? Não tem segredo. Não tem segredo. Eu tenho um hábito de. Mata um boi, pega as partes. Eu tenho um hábito, já desde a minha infância, de gostar de ver o nascer do dia. Então, eu me acordo às 4h30 da manhã, tomo banho e vou caminhar. E gosto de ver o nascer do dia, de ouvir o cantar dos pássaros, sentir aquela brisa fria, geladinha no rosto. E próximo da minha casa tem uma lagoa, tem um ambiente bem natural que dá para eu ir. E dá para ver as garças. Então, aquele contexto natureza e chega. Ou então a lua. Ou seja, pela manhã ou pela lua. Ajuda, dá uma... Mas acordando 4 horas da manhã, o senhor consegue ver a lua chegando, não? 4h30, às vezes, a lua está lá. Porque se eu acordar 4 horas da manhã, eu não consigo ver a lua Não, se acordar 4 horas da manhã, eu não consigo... Eu só abro o olho. Não, mas às vezes dá para ver a lua ainda, né? Assim, aí, o risquinho da lua, ainda com a luz do dia, já chegando o sol, mas dá para ver. Aí tem esse processo, o senhor se concentra, e aí geralmente vem de uma vez ou tem que ter um trabalho... arquitetônico do ponto? Não, essa parte só mais na questão contexto carnaval. Então eu vou por blocos, eu vou por estrofe ali, para poder ver se encaixa no que está no histórico. O carnaval tem uma produção praticamente acelerada. Porque é julgado, né? É porque é uma coisa que vai ser julgada. Então tem uma responsabilidade critérios, né? de dar nota máxima naquela agremiação. Então eu preciso realmente estar tudo alinhado, na verdade. É preciso que esteja tudo alinhado junto com o trabalho de pesquisa. Existe algum ponto do senhor que é, digamos, entre aspas, famosinho na Umbanda, que as pessoas cantam e não sabem nem que é do senhor? Qual é o seu preferido? Nossa, são tantos. Mas eu fiz um recentemente, inspirado também na história desse meu amigo, meu irmão Virgílio, e que a força do tempo. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava chorando porque uma filha de santo que ele gostava muito tinha saído da casa dele, tinha feito, enfim, aquela questão de traição. E ele estava chorando. E eu falei, meu irmão, não faz isso. A força do tempo é grande, o mundo não para de girar. E saiu. A força do tempo é grande, o mundo não para de girar. Esse mundo é pequeno, as pedras vão se encontrar. Fui julgado e condenado só por te fazer bondade. E o que tu me oferecestes foi a mais pura falsidade. Quantas pedras me atiraram, nem deixaram me explicar. O meu castelo está erguido e um dia pode te abrigar a força. Olha aí, rapaz. Então, assim, não tenho preferido, mas tem aqueles que marcam, né? Assim, eu gosto muito de ir na história de vida de alguém, de um médium, a resistência de uma pessoa. E ligo ela à entidade do que ela trabalha também. No caso, eu ofereci essa cantiga para o seu Zé Pilintra na cabeça dele. Mas está livre, as pessoas cantam porque se identificam, né? Porque acho que é bem comum essa questão da traição, da falsidade, de ser julgado e condenado. Às vezes você faz tanto bem uma pessoa. Se tivesse gravado, com certeza isso aí já estava no top list do Instagram em Histories. Sabe lá, né? O senhor tem uma relação só sobre seu nome. Márcio Mariano, você tem uma relação muito próxima com a Cabocla Mariana, não é isso? Sim. Você já compôs pontos para ela também? Já demais. Até um dia, só da Mariana. Mariana, são 120 músicas. Dona Mariana, ela é minha mentora, ela é metade de minha alma. Eu costumo dizer isso. É meu guia. E Dona Mariana tem uma postura bem livre. E ela canta a natureza, ela canta as águas, ela canta as aves. Ou seja, é uma entidade que ela desarma qualquer tipo de energia, de pensamento que tiver ali naquele momento da gira, porque ela não foca numa situação de amor, de conquista, de pessoal.
de vaidade, não. Ela canta realmente a natureza de uma forma que desarme e a sua energia fica leve, fica boa, aquela coisa bem... O Bernardo conhece ela. E é bem isso. Tive o prazer. Então, ela tem essa questão. Fala muito mãe d'água, né? Ele é muito eloquente em sua comunicação também. Ela é muito direta. Márcio, me diga uma coisa. Tem um limite da troca entre o sagrado e o profano? Por exemplo, nós falamos de pessoas que estão com pontos em bares, o senhor disse que é ok, isso é normal, parará. Mas também houve uma... É engraçado, quando a gente está perto de gravar sobre algum tema, parece que o Instagram ouve a gente, começa a sugerir. Uhum. E aí o Google que nos ouve. O Google que nos ouve. Então, eu recebi um history que até, não sei se não me engano, foi no Beco das Marmotas. Muito bom, gosto. Né? Que foi um terreiro que tinha guitarra, bateria, baixo, violão. Tem um limite para essa... Não, aí é falta de bom senso mesmo. Infelizmente, não só na Umbanda, como em muitas outras religiões, denominações religiosas, tem pessoas que se ultrapassam, né? Que se aproveitam realmente da fé alheia e que criam essa palhaçada. Acho que é a palavra certa, não é? E o pior ainda é que sem julgamento, é uma palhaçada. Enfim. Fica as redes sociais do senhor embaixo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Pai Márcio Lima, o Pai Márcio da Mariana. Só esqueci de citar a igreja. Porque a igreja hoje também ela canta coisa do profano. Se você for em Salvador, Bahia, na igreja de Santo Antônio dos Pretos, às terças-feiras é celebrada uma missa ao som dos atabaques. Teve acho que mês passado, o padre cantou Baianidade Nagô. Já pintou verão, alô no coração, a festa vai começar. Então, assim, eu vou atrás do trio elétrico, vou dentro da igreja. Como é que o profano também não adentrou o sagrado? Mas depois, esse programa dava dois, que nós não falamos ainda, como a figuras católicas, figuras místicas. Sim. Da bruxaria europeia, como elas entraram num ponto de Umbanda. Sim. Daria outro programa, vamos marcar. O senhor topa? Tô dentro. Dá outro programa. Então, muito obrigado, Pai Márcio. Muito obrigado. Esse foi o primeiro um de dois. Outro então, nós vamos falar tudo que influenciou o que a gente ouve hoje nos terreiros de Umbanda. Né? Então, fica aqui o convite. Vamos só aceitá-lo. Vamos terminar um dia. Nos reconectamos. Obrigado a você que esteve com a gente até agora no seu domingão. Espero que você tenha gostado como nós. E um excelente restinho de final de semana. Até a próxima semana. Mas aquela canção, Baby Shark, tchururu, tchuru, eu só acho que tem alguma relação com a espiritualidade? Ou... Não ultrapassa, hein?